que fale não só sobre não só ministra na minha vida, mas na vida de cada uma, né. E eu quero falar de encontros, né, encontros. A irmã Jéssica até pediu a Deus encontros, e encontros é o que essa congregação faz diariamente. Encontros é o que essa congregação pede que a gente faça nas orações, num relógio de oração, nos encontros aqui das lives, né, encontros. A gente encontra com quem a gente gosta, a gente encontra com quem a gente tem, coisas a aprender, negócios a fazer, mas principalmente aquele encontro gostoso é quando a gente ama, a gente vai feliz para aquele encontro. E Deus marca encontros o tempo todo conosco, né. Eu costumo dizer que uma vez meu marido perguntou por que Deus tem os prediletos, Deus tem os escolhidos. E eu disse a ele que não, que Deus não tem predileto, que Deus não tem escolhidos. Deus chama todos, Deus marca encontro com todos, né. Agora muitos não dão valor a esses encontros, muitos nem percebem que tiveram essa oportunidade de encontrar com Jesus, né, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, faz como lhe provém, né, não tem desculpa, irmã, não tem um modelo, não tem um método, né. Quem tem um método, quem copia, quem sempre faz a mesma coisa, é o inimigo das nossas almas. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, ele é muito criativo e ele conhece cada um de nós e sabe como chegar a cada um de nós. Então hoje eu quero trazer alguns encontros que teve que, o Senhor colocou no meu coração para falar, né. Eu quero 3 encontros, apresentar para vocês 3 encontros, que foi com Moisés, Nicodemos e a mulher samaritana. E Moisés está em Êxodo 3, de 1 a 12, de 1 a 6, desculpe. Eu não vou ler para não quer dizer, eu vou ler sim, porque a palavra de Deus nunca é demais. Diz assim: Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetrô, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Herobe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía de um meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O que me chamou a atenção nessa palavra foi que Moisés, desde o seu nascimento, foi preparado para ter esse encontro com Deus, porque nada com Deus é por acaso, né, irmãos? Tudo tem o porquê, tudo tem a hora certa, tudo há um processo, tudo há um preparo, né? E com Moisés foi assim. A gente sabe da história dele, que ah, foi colocado no cestinho para livrar o bebezinho da morte, foi criado como filho do faraó, né? Foi criado no palácio, apesar de saber, né, de estar ali no palácio, dentro dele ele sabia quem ele era, né? Dentro dele ele sabia que havia algo, né, que era diferente dos outros ali, mas ele tentou agir com o seu próprio entendimento, né, e foi fazer a justiça, aquela justiça que ele achava que era, eh, através das próprias mãos. E o que aconteceu? Ele matou um soldado, como vocês sabem, e fugiu, né, e passou um período no deserto, cuidando de pastores. Mas veja,
o processo que Moisés passou. Moisés foi livre da morte, né? Moisés foi criado num palácio com todas as regalias, sendo preparado para conduzir uma nação. Depois Moisés foi humilhado, né? Se humilhou, né? Desceu aos olhos dos homens, né? Foi pastorear ovelhas. E o que é que isso nos quer dizer? Que o processo continua, que mudou o local, mas não o propósito de Deus. Deus estava capacitando Moisés para libertar o seu povo. E nesse encontro com Moisés, né, nessa sarça ardente, impressionante, como Moisés disse, né, impressionante, ele se mostrou, sendo o eu sou na vida de Moisés. Não precisava Moisés agir conforme ele queria, né, até porque ele não queria mais libertar ninguém, mas ele passou a ser conduzido por Deus, ele passou a obedecer a Deus. E nesse encontro, né, que a gente busca aqui diariamente, que a gente possa encontrar o eu sou em nossas vidas. O eu sou, o que é o eu sou? O eu sou é o médico para que tantas doenças? O eu sou é o psicólogo para tantas doenças da alma. O eu sou é aquele amigo que nos faz rir. O eu sou é aquele amparo. O eu sou é aquela porta de emprego. O eu sou é o nosso Salvador. Porque, por mais que exista processos na nossa vida, né? Por mais que exista, mas a gente tem sempre um propósito de Deus. Há sempre um propósito de Deus nos nossos desertos, nos nossos, né? Quando a gente está no palácio, quando a gente está num deserto, quando a gente está pastoreando ovelha, quando a gente está conduzindo um grupo, quando a gente está levando a palavra, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na faculdade, aonde a gente for, o processo de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas nos acompanha, né? Ontem, a minha amada Lene disse na sua oração aqui no grupo, falou dos seus frutos, né? Que são seus filhos. Sim, né? Nós, no decorrer do processo, dolorido, né? Sofrido, cheio de aprendizado, cheio de muitas vezes cicatrizes, mas os frutos virão. Os frutos virão, porque Deus é um Deus que cumpre promessas, né? Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que faz, né? E o que é que Ele quer de nós? Ele quer de nós o que Ele pediu à mulher samaritana. A mulher samaritana era aquela pecadora que estava num poço de num poço de meio-dia para buscar água, no sol quente, para evitar o falatório, evitar a fofoca, evitar, né, ser apontada, ser julgada, né? Ela já passava por esse julgamento, ela sabia quem ela era, né? Ela sabia dos seus pecados. Mas sabe o que é mais lindo nesse encontro? Que Jesus foi ao encontro dela, né? Que Jesus marcou, né? Ele acertou todos os detalhes, botou os discípulos para ir para outro lugar, né? Ficou ali, né, sozinho com ela, porque sabia que ela conhecia, sabia do coração dela, sabia que ela tinha vergonha dos seus próprios pecados, né? Então, Jesus prepara detalhes, amada. Jesus é um Deus que conhece a gente em detalhes. E ele quer esse encontro com a gente, ele marca esse encontro conosco, né? E o que é, né, esse encontro com a mulher samaritana? O que é que a gente pode tirar de lição desse encontro? Que eu creio que todas conhecem a história, né? Está em João 4, de 3 a 10. Na realidade, vai de 4, capítulo 4, do versículo 3 até o 18. É que ele questiona ela, né? Ele pergunta a ela, e há um diálogo. Ela tira suas dúvidas com Deus, com o Pai, e ele tira as dúvidas, né, dela, questiona ela, ela tem uma autorreflexão, né? Muitas vezes é isso que a gente precisa ter, né? Porque é tão fácil a gente ver o problema do outro, tão fácil a gente ver o pecado do outro, tão fácil a gente apontar, né, os defeitos do outro e os nossos.
né? E os nossos. E foi isso que Jesus fez com ela, e é isso que ele faz conosco. E sempre muito amor, né? Porque Jesus é um Lorde, né? Com muito amor, com muita compaixão, com muita misericórdia, mas ele vai direto nas nossas feridas. O Espírito Santo vem ali, ó, direto, é certeiro. Ele vai, pergunta direto. E aí ele teve uma hora que ele pergunta para ela, como vocês sabem, sobre o marido dela, né? Pede para ela chamar o marido. E ela não tinha marido. E ela foi bem sincera com ele. Senhor, eu não tenho marido. Aí ele se revela, né? Que ele sabe os detalhes. Diz, verdade, você não teve, você já teve 5 maridos, mas nenhum foi seu, né? E aí, o que é que eu tiro aqui? Mais uma lição. A sinceridade, quando a gente se desnuda, porque a gente pode ir para muitos encontros, né? Principalmente aqueles encontros sociais, quem nunca foi, e a gente fica ali parecendo que está usando uma máscara, que não é a gente de verdade, na realidade a gente não queria estar ali, a gente está rindo sem querer, está falando coisas supérfluas, mas com Jesus, com Deus, não é assim que funciona. Com Deus, para Ele tratar, para Ele trazer esse avivamento que a irmã Jéssica pediu, que a irmã Jéssica orou, Ele precisa que a gente se desnude. Ele precisa que a gente se enxergue, que a gente tire a trave dos nossos olhos, que a gente seja verdadeira com Ele, que a gente seja a mais clara que a gente puder ser, né? Com ele. E foi isso que essa mulher foi. Ela se mostrou para ele, né? E ele disse, verdade. Né? E ela foi a primeira missionária, a primeira a sair espalhando, né? Aquela mulher que ia de meio-dia buscar água, ela saiu pela cidade, dizendo, eu encontrei o Messias, ele está aqui. Né? Que honra a gente ter esse encontro de verdade com Deus. Que honra a gente se desnudar e ser tratada por Ele. Que honra a gente passar por esse processo. Né? Que honra, né? A gente dizer assim, eu encontrei Deus. Eu não sei vocês, amada, mas eu encontrei Deus com muita dor, né? Com muita dor na minha alma, né? Decepção, né? No meio de meu mundo desmoronando, mas quando eu olho para trás e vejo, eu glorifico a Deus, porque se foi necessário tudo aquilo para encontrar o Deus a qual eu sirvo, eu glorifico o seu nome, né? Porque nada mais importante do que a gente encontrar o Deus verdadeiramente. A gente saber que somos filha, saber que somos salvas, saber que temos um pai, um dono, um senhor que cuida de nós, o eu sou nas nossas vidas. E isso é muito importante. E o outro encontro que eu quero trazer aqui para vocês foi o de Nicodemos. Está também em João, do 3, do 1 até o 15. Espera aí, nós. Vi outro choro com a gripe, mas vamos lá. Nicodemos era um homem da lei, um conhecedor da palavra do Antigo Testamento, um fariseu, né, que tinha todo o conhecimento de quem era Deus, das suas normas, da lei, o que fazer, o que deixar de fazer, mas ele tinha um coração que ainda queria mais, um coração que não se contentava em ter isso aqui decorado, não, ele queria conhecer, né? Ele ali ele sabia de ouvir falar, mas ele queria ter aquele encontro, né, face a face. E Jesus mais uma vez marcou aquele encontro, né? Ele solicitou um encontro à noite, e Jesus não se negou, né? Porque Jesus poderia dizer, se Jesus fosse homem carnal, né? Por que à noite? Manda ele vir agora, manda ele vir, né? Mas Jesus aceitou porque ele sabe, né, dos nossos medos, ele sabe das nossas angústias, ele sabe de tudo. Ele sabe se a gente tem vergonha de dizer que é cristão, ele sabe dizer que é vergonha de dizer eu não faço isso porque eu creio que isso não é certo, mas ele
espera o tempo certo, ele espera o nosso amadurecimento, ele espera o nosso processo, ele espera, é um Deus de cuidado, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, né? É um Deus que não nos julga, inclusive quando a gente está sendo julgado. A irmã Estela, né, deu um pequeno testemunho dela e falando disso, né, o quanto que a gente o quanto a gente se cobra, o quanto que a gente muitas vezes foge até de Deus com vergonha, porque mais uma vez caiu. Mas quem somos nós? Não é nada sobre a gente, irmãs. Não é nada sobre a gente. Se fosse sobre a gente estaria sendo conduzida para o inferno. A nossa vida, o nosso caminho é para esse, a carne nos leva para isso. Mas é sobre Deus em nossas vidas, é sobre a sua misericórdia, é sobre a sua compaixão. E o que é que ele quer? Ele quer esse encontro. E se Nicodemos queria à noite ele marcou. E Nicodemos foi lá também cheio de dúvida. E ele prontamente, com amor, mais direto, como ele é, né? Ele vai direto. Ele foi disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, não nascer da carne como muitos pensam, né? Mas nascer em espírito, né? Começar a aprender, né? Nascer em espírito, é ser bebê, é começar a aprender, é caminhar, é passar por um novo processo, né? É passar por uma nova maturidade espiritual, é passar por revelações, é passar, né? É ser conduzido por Deus nesse caminho, é se deixar ser conduzido por Deus. E Nicodemos ainda ficou assim, e a gente sabe que ele não largou tudo para seguir ao Senhor. Não sei por que isso não vem, mas que ele tinha um amor a Cristo. Afinal, ele no, quando Cristo morreu, ele estava lá para ajudar no que era preciso, porque ele sabia, né? Ele não teve a coragem de dizer publicamente, mas ele sabia quem era o mestre, ele sabia quem era o Messias, ele sabia que aquele homem não era um homem, era o próprio Deus. E o que é que a gente aprende aqui com Nicodemos? Que Deus não quer usar o nosso lado racional. Deus não quer. Deus veio para confundir os sábios. Deus veio para usar os improváveis. Ontem mesmo a gente estava conversando, eu, mamãe Líbia, e dizendo isso, né? Que são os improváveis, né? Aquele que a gente fica, como assim? Essa pessoa, como assim? E Deus não usa o lado racional, Deus quer usar a nossa fé, Deus quer usar a nossa confiança, Deus quer usar a nossa perseverança, Deus quer usar, né, o nosso acreditar nele, né, a nossa fé nele, que ele vai fazer, que ele está fazendo e que ele continuará a fazer, né, porque ele é Deus em nossas vidas. E é assim, irmã, é essa palavra que eu quero deixar para vocês e para mim também. Encontros verdadeiros com Deus. Né? Não é sobre o tempo que eu passo em oração, não é sobre o tempo que eu passo lendo a palavra, não é sobre o tempo que eu passo ouvindo louvores, ouvindo pregações. Não é só sobre isso. Isso é muito importante. Isso não quero tirar a importância disso, lógico. Isso aqui é o que nos alimenta, isso aqui é que nos deixa cheio, né? Isso aqui é que nos deixa cheio de fé, né? Ao ouvir pregações, ouvir palavras, também porque a palavra diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é necessário. Eu não estou dizendo que isso não seja necessário, irmãs, mas eu quero dizer que o mais importante é a gente se desnudar na presença do Senhor, né? Nas nossas orações, né? Conserta minha filha, conserta meu marido, cuida disso, abre a porta de emprego, fecha a porta de emprego, cuida das minhas empresas, cuida de os meus inimigos, né? Prepara a mesa na frente dos meus inimigos. Não, Senhor, cuida aqui de mim, né? Senhor, vem, eu preciso de ti, eu estou fraca, né? Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, né? Me ajuda, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou angustiada, Senhor, eu sou fraca, eu sou pequena, eu sou falha, né? E é isso que ele quer, sinceridade nos nossos encontros. Ele não quer um encontro social com a gente. Sabe o que, é que ele quer, aquele encontro? Aquele encontro quando a gente tem aquela amiga de verdade. Que a gente chega e conta.
né, os detalhes, de conta como é que a gente está se sentindo, de conta de tudo. É aquele encontro que a gente tem com a mãe, no meu caso, com minha mãe, com minha irmã, que eu me desnudo, né? É esse encontro que a gente precisa ter. É esse encontro que o Senhor espera da gente, né? Nada mais do que isso. É fé, verdade, sinceridade. Nada de racionalidade, nada de fazer bonito, nada de querer fazer bonito, porque nada só sobre eu posso aqui, a gente pode escutar milhões de pregações belíssimas, preparadas, né? E a gente escuta, se levanta do culto e continua a viver, porque aquilo não é a nossa realidade. Então, que o Espírito Santo possa realmente, né, ter aquele encontro no mais secreto do nosso ser, né, que a gente consiga se desnudar como aquela mulher, né, samaritana, que a gente consiga deixar o lado racional, né, que Nicodemos não conseguiu, que a gente consiga, né, saber que ele é o eu sou em nossas vidas, como ele disse para Moisés, e Moisés, né, fez, e Moisés foi ousado, e Moisés foi usado por ele, né? Que assim seja em nossas vidas, irmã, amadas irmãs. É isso que eu quero deixar para vocês nessa manhã, e principalmente para mim, né? Primeiramente até para mim. Em nome de Jesus, obrigada pela oportunidade, obrigada, mãezinha, pela oportunidade. A senhora sempre me tirando da minha zona de conforto, mas que seja para a honra e glória do Senhor sempre. Obrigada, irmãs. Amém. Deus te abençoe, eu te abençoo mais uma vez hoje em nome de Jesus, que ele continue. Continue.